Olá, gente. Voltei. Vamos para a segunda parte, então. Já estou compartilhando a tela, vamos lá. Essa daqui é parecida com duas que nós já fizemos, hein? A do urso, lembra? E da balsa nos automóveis. Uma criança observa uma prancha de isopor de dimensões 10 centímetros por 40 centímetros por 85 centímetros. Está aqui. Dá para a gente calcular o volume com isso, né? Boiando na superfície do mar. E decide entrar na água para brincar em cima da prancha. Desprezando o peso do isopor, determine a maior massa que o referido isopor pode sustentar sem afundar, em quilos. Bom, primeira coisa, tá? A densidade da água, nós sabemos que é de 1 grama por centímetro cúbico ou 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, tá bom? Bom, o que nós temos aqui? Deixa eu fazer um desenho aqui da nossa pranchinha. Aqui a nossa prancha. Show. Eu tenho a força de empuxo. É isso? E eu tenho a força que a garota está fazendo. Eu vou chamar de peso, tá? Que é o peso da garota. Aqui, a gente não vai considerar o peso da prancha. Por quê? Porque ele falou aqui, gente, que é para desprezar o peso do isopor. Então, o isopor é muito levinho, né? Então, a gente não vai levar em consideração o peso do isopor, tá bom? Então, se não, no caso da balsa, a gente colocou o peso da balsa. No caso lá do urso, a gente colocou o peso do iceberg. Mas aqui ele falou que é para a gente desprezar. Então, o que a gente tem aqui é que o peso da guria vai ser igual à força de empuxo. O peso da guria vai ser a massa vezes a gravidade, e o empuxo vai ser o quê? A densidade da água, vezes o volume submerso, vezes a gravidade. Lembra que a maior massa vai ser quando ele estiver 100% submerso, a gente já fez essa discussão. Ou seja, eu vou considerar que a prancha está 100% submersa, esse é o limite, tá bom? Então, aqui, ó, a massa eu vou descobrir. Deixa eu botar aqui preto. A massa eu vou descobrir. A densidade é 10 ao cubo. Agora vamos calcular o volume do submerso. Quais são as dimensões? 10 por 40 por 85. 10 por 40 por 85. Então, deixa eu fazer aqui um balãozinho. Como é que eu calculo o volume? 10 vezes 40 vezes 85. Tá bom? Ó, 85, nossa. 10 vezes 40 vezes... Acho que começou a chover aqui, hein, gente? Ó, são 5h23 da manhã, terça-feira. Eu vou acabar a gravação... Ih, tá chovendo pra caramba. Vou mandar para o YouTube para vocês receberem às 7 horas da manhã. E aí vocês podem assistir no horário da aula que vocês teriam comigo hoje, tá bom? Olha, 85 vezes 4 dá 340, né? Então, vai dar 340 mais 2 zerinhos. Isso aqui está em centímetro cúbico, né? Ou seja, o volume, 85 vezes 4, 340, mais 2 zeros, isso. Vamos escrever em notação científica. Vai ser 3,4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 saltos. Isso está em centímetro cúbico. Agora eu tenho que passar para metro cúbico, lembra que é multiplicar por 10 a menos 6. Quando você multiplica isso por 10 a menos 6, 10 a menos 6 com 10 a quarta, vai dar 10 a menos 2. Então, aqui o volume vai ser 3,4 vezes 10 a menos 2. Então, agora a gente pode achar a massa. Vai ser 3,4 vezes 10, né? Porque 10 ao cubo com 10 a menos 2 vai dar 10. Então, vai dar 34 quilos. Maravilha! Essa é a maior massa que a gente pode... Olha isso que legal, gente. Fica meio que céu, né? Essa é a maior massa que a gente pode colocar na prancha. Aí você fala assim, caraca, Sandra, essas mudanças de unidade, elas são muito ruins. É,
Mas aqui a gente até poderia trabalhar com grama por centímetro cúbico, achar a resposta em grama, mas a gente já combinou tanto que é para trabalhar com o sistema internacional, que eu acho mais seguro a gente sempre trabalhar com SI aqui. Então, se ele te der o volume em centímetro cúbico, não esquece. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui de novo, ó. Vou escolher uma outra corzinha aqui. Vou escolher aqui esse rosinha aqui, ó. Olha só. Se você tiver que passar de centímetro cúbico para metro cúbico, é só multiplicar por 10 a menos 6. Já vimos isso, tá bom? Pode ser que apareça isso na prova, não sei, deixa isso aí como observação. Vamos ver o que vem pela próxima. Melzina chupeta essa, hein? Olha só, isso aqui a gente fez no laboratório. Prática do laboratório. Uma esfera tem seu peso mensurado, quer dizer, medido, por um dinamômetro em duas situações. Fizemos no laboratório. Na primeira, a esfera está pendurada no ar. E na segunda, ela está mergulhada em água. Olha na primeira situação. Dinamômetro, todo mundo já sabe o que é um dinamômetro, né? Nós fizemos uma prática do laboratório sobre dinamômetro. Lembra que aqueles dinamômetros, alguns eram utilizados para medir massa, outros para medir força, né? Então, você tem um dinamômetro aqui, ó, 10 newtons. Quer dizer, ele está dizendo que o peso desse objeto é 10 newtons. Só que nessa segunda situação, o dinamômetro mede só 7,5. Está faltando 2,5 newtons. Ai, gente, esse 2,5 newtons é por causa da força de empuxo que a água está fazendo no bloco. Aqui, a força de empuxo, ela está aqui, ó, ela é vertical e para cima, né? O empuxo. Então, o empuxo aqui, com certeza, vale 2,5 newtons. Fizemos isso aqui na nossa prática semana passada, lembra? Na terça para alguns, na quinta para outros. Então, se aqui, no ar, que a gente está considerando aqui, né? Ou no vácuo, a força é 10 newtons, e na água é 7,5, então essa diferença de 2,5 newtons é por conta da força de empuxo. Ah, Sandro, podia cair uma assim na prova, né? Sei que vocês com certeza vão estar falando isso. Olha outra questão fácil. É a prensa hidráulica, né? O princípio de Pascal. Olha no caderno de vocês que nós demonstramos que toda vez que você tem uma prensa hidráulica como essa daqui, a variação de pressão que sofre aqui, ó, o que acontece aqui de um lado, ela vai ser a mesma variação de pressão do outro lado. E aí você tem que, quando você dividir a força de um lado pela área do ângulo desse lado, né, vai ser igual à força do outro lado, dividido pela área do outro lado, já que a variação de pressão é a mesma. Então, ele te dá a força, te dá as áreas aqui embaixo, e você fala que o sistema está em equilíbrio, que é a força F. Então, ó, a área aqui é A área aqui é B. A força F do lado esquerdo eu não sei, e o peso do lado direito é 800. Então, vai ficar assim, ó. A força do lado esquerdo pela área do lado esquerdo, que é A, vai ser igual à força do lado direito pela área do lado direito, que é B. Então, vai ficar F sobre... Qual é a área aqui, ó? Olha aqui, ó. 1. Qual é o peso que ele está usando? 800, está vendo aqui, ó? Ó, do lado direito o peso é 800. E qual é a área? 0,25. Bom, deixa eu diminuir aqui para ficar com a visão melhor. Olha lá, ó. A força F do lado esquerdo para equilibrar, eu não sei. Essa força está sendo aplicada numa área 1. O peso 800 do lado direito e a força está sendo aplicada numa área de 0,25. Então, temos uma proporção. Para realizar essa proporção, resolver, multiplica cruzado aqui, ó. Então, vai ficar o quê? Vou jogar para cá, ó. Vai ficar F vezes 0,25 é igual a 1 vezes 800.
Eu sugiro que você faça assim, vai ficar mais fácil. Ó. F que multiplica 1/4. Ih, o alarme tocou, peraí. São 5h30, hein? Eu ia estar saindo de casa agora para ir Pedro II. Agora não, daqui uns 10 minutos. Ainda passo na padaria para pegar aquele pãozinho gostoso. Pãozinho gostoso aqui do Caxambi. Vamos tomar café lá. Vocês com certeza estão dormindo agora, né? Geração Nutella, bando de noob. 5h30 da manhã deve estar tudo dormindo. E vocês devem acordar o que hoje? Hoje que não tem aula. 8 da manhã. Vocês são muito noob, gente. O bicho está pegando, vamos acordar cedo, vamos ralar. Bom, peguei o 0,25 e transformei em 1/4. Peguei esse 4 aqui e passei para lá multiplicando. Então, F vai ser 4 vezes 800. E vai dar 3.200. É outra questão que não tem um grau de dificuldade grande não, hein? Meu Deus. Eu boto mais 1 minuto só para confirmar que não vai dar nada de errado. Então, vai dar 3.200 newtons. Das galáxias. São 5h31. No momento, em Caxambi, às 17 graus, está o predomínio. Essa mulher é chata pra caramba, hein? Então, a força vai dar 3.200 newtons. Essa questão também é relativamente tranquila, hein? Outra questão boa para cair na prova. Princípio de Pascal, que é o princípio da prensa hidráulica, né? Se olhou esse desenhozinho aqui, ó, pan, já mata fácil. Olha lá na parte teórica lá. Princípio de Pascal, prensa hidráulica. Tema quente, tema quente. Penúltima questão. Um mergulhador persegue um peixe a 5 metros de profundidade, abaixo da superfície de um lago. O peixe foge da posição A, se esconde em uma gruta na posição B, conforme mostra a figura. Deixa eu aumentar a figura aqui para vocês. Ó. A pressão atmosférica na superfície da água é 1 vezes 10⁵ Newton por metro quadrado, a gente sabe disso. A dot G igual a 10. Qual é a pressão sobre o mergulhador? Que beleza, hein? Primeira coisa, lembra que aqui fora você já tem a pressão atmosférica, né? Então, a pressão inicial aqui é de 1 atm. Aqui você tem 5 metros de profundidade. 5 metros de profundidade é meio atm. Que isso, Sandro? Que parada é essa que tu falou aí? É, galera, nós vimos isso na sala. Quando a gente está usando água, cada 10 metros você tem um acréscimo de 1 atm. Então, se você está a 5 metros de profundidade, você tem meio atm. Então, qual é a pressão sobre o mergulhador aqui? Ó? Qual é a pressão total sobre ele? É a pressão do lado de fora, mais a pressão do líquido. Isso vai ser 1,5 atm. Como cada atm, ele falou que é 10⁵, né? A gente já sabe disso. Então, a pressão vai ser 1,5 vezes 10 elevado à quinta pascal. Ou, pode também deixar 1,5 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Tá bom? Ou seja, boa dica essa, hein? Cada 10 metros, quando você tem água, né, que nós já fizemos a demonstração lá, cada 10 metros de profundidade você tem um acréscimo de 1 atm na pressão. Então, aqui, como o mergulhador está a meio metro, você tem 0,5 atmosferas. E aí ele quer depois a variação de pressão. Variação de pressão, gente, leu isso aqui, variação de pressão, tem que lembrar de Steven. Nossa, esse Steven ficou com Parkinson aqui. Steven. A variação de pressão depende da densidade, da gravidade e da diferença de profundidade. Ora, meus queridos, vamos olhar o desenho para ver qual é a diferença de profundidade entre o ponto A e o ponto B? Oxi! O ponto A e o ponto B estão à mesma profundidade. Fizemos uma prática também no laboratório que dizia isso, lembra? Ó, não tinha diferença de pressão. Então, a diferença de profundidade aqui é nula, é zero. Então, ó, se esses dois pontos estão no mesmo fluido e não tem esse ΔH, então a diferença de pressão é zero.
Ok? Mesmo fluido, os pontos estão alinhados ali, ó. Show! A diferença de pressão vai ser zero. Então, questãozinha tranquila, hein? Podia cair uma dessa na prova também, né? E a última, para finalizar com uma de termodinâmica, um gás sofre a transformação cíclica ABCA. ABCA, indicada pelo gráfico a seguir. A variação da energia interna e o trabalho realizado pelo gás valem respectivamente. Monstros da terceira série, reis da física, rainhas da física. Eu tenho certeza que quando eu acabei de ler isso aqui, você falou, ah, Sandrinho, tu tá de brincadeira comigo, né? Eu sei que toda vez que a gente tem um ciclo, a variação da energia interna é zero. Olha lá na teoria, porque se você tem um ciclo, a temperatura inicial e a temperatura final vão ser iguais, ΔU depende dessa variação de temperatura, então toda vez que você tiver um ciclo, a variação da energia interna é zero. Espera aí, deixa eu entender, Sandra. Então toda vez que for ciclo, ΔU, eu taco zero, taca zero. Com isso, a nossa chance de acertar a questão passou de 20% para 50%, porque não pode ser nem a letra D, nem a letra C, nem a letra E. Porque a gente sabe que o ΔU é zero. Agora a gente ou vai chutar que o trabalho é zero, ou o trabalho vale 800. Ah, você não está de brincadeira. Não é possível que o trabalho seja zero e ΔU seja zero. Eu também acho. Eu não vou chutar a letra A, não. Então, só pode ser letra B. Mas é claro que a gente não resolve uma questão assim, né? A gente tem que provar que o trabalho vai ser 800. Como é que a gente calcula o trabalho mesmo? Olha aqui, olha aqui. Área do ciclo. Ai, ainda bem que é um triângulo. Odeio quando é um trapézio. Já vi que vocês pensaram assim. Quando é um triângulo é bom, né? Trabalho é numericamente igual à área. Então, para calcular o trabalho, é só calcular a área do triângulo. Quanto vale a base do triângulo? Olha, o triângulo começa aqui, a base começa no 1 e vai até o 5. Então, a base vale 4. A altura começa no 200 e vai até o 600. Então, é 400. Isso dividido por 2. Então, o trabalho vai ser 1.600 por 2. Ai, Sandro, por favor, bota uma dessa na prova. Bando de fanfarrão, hein? 800, olha lá. Confirmando tudo que a gente já imaginava, que o trabalho vai ser 8 vezes 10 ao quadrado de joules. Show? Tá aqui, B de bola. Fechamos a nossa lista de revisão. Semana que vem a gente ainda se vê. Mas é isso. Vou salvar esse PDF aqui, tá bom? E semana que vem continuamos. Temos mais umas aulinhas antes da prova, a gente ainda tira dica de mais algumas coisas ainda, faz umas questões, tá bom? Mas olha só, essa semana, estuda essa lista para na semana que vem já estar com essas coisas todas na cabeça. Para a gente ir para essa prova aí, para pegar pesado, para gabaritar tudo, para ficar tranquilão, tá bom? É isso aí, galera. De federal para federal, é CP2 na parada, hein? Fui! Fui!